Boa tarde a todos os internautas, bem-vindos ao nosso debate. É uma alegria ver que várias pessoas se interessaram pelo tema de hoje, que é literatura, tradição oral e educação. Para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que Regina Machado. Ela que vai conversar essa tarde aqui com a gente sobre esse tema tão instigante da educação e da arte. A Regina Machado tem mais de 25 anos de experiência como educadora, ela é doutora em arte e educação e professora livre-docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. É, no Brasil, uma das pioneiras da retomada da arte de contar histórias. E não foi por acaso que, ao longo de todos esses anos, ela congregou junto dela vários grupos de pessoas interessadas em se aventurar pelo mundo das histórias contadas oralmente. Os nomes dos grupos que se juntaram a ela foram variando conforme os anos foram passando. Companhia Palavra Viva, Grupo Pé de Palavra, o Grupo Pé de Maravilha. E a Regina vem sempre abrindo generosamente as suas portas e as suas janelas, que é de onde ela olha para as histórias, para esses novos e antigos militantes da arte de contar histórias. A sua vida, na verdade, é guiada pelas histórias. E dentre todas as ações que ela já realizou para manter viva a cadeia da tradição oral, está uma ação muito importante que acontece em São Paulo de 2 em 2 anos, o Boca do Céu, Encontro Internacional de Contadores de Histórias. Desde 2001, a Regina vem batalhando para que esse encontro aconteça e favoreça que todas as pessoas, educadores, artistas contadores e pesquisadores da tradição oral, tenham um lugar para poder se aperfeiçoar e conversar mais sobre essa arte milenar, a arte de contar histórias. Bem, vamos então falar com ela, não é? Porque os internautas já devem estar ansiosos para ouvi-la aqui entre nós. Boa tarde, Regina. Bem-vinda ao nosso encontro virtual. Boa tarde, Madalena. Boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo, não sei de onde, de que lugar. Obrigada, viu, Madalena, por essa apresentação. É muito bom. A gente que nunca fala da gente e nunca nem quer saber quem a gente não tem tempo, né? É muito bom de escutar alguém falando das coisas que a gente faz. Dá uma alegriazinha, né? Que bom, Regina. Você certamente tem que ficar muito feliz pelo trabalho que faz mesmo. E como a gente não podia deixar de começar de um jeito tradicional, a primeira pergunta é: como é que foi esse início do seu trabalho com a narração de histórias? Como é que você iniciou essa pesquisa com a tradição oral? Eu nunca sei responder perguntas desse tipo. Eu acho que esse trabalho se iniciou desde que eu aprendi a ler. E eu acho que o Monteiro Lobato foi um grande personagem importante, a Emília mais ainda, para que a minha imaginação começasse a ser povoada de imagens belas, fecundas, que fazem parte de todos os textos de literatura bons que a gente lê na vida, e não só dos textos de literatura, mas das histórias que a gente escuta, prestando atenção das mais variadas pessoas. E eu acho que tem gente que, quando é pequenininho, não se importa muito com palavras, mas provavelmente vai ser um grande cirurgião, uma grande pessoa que sabe fazer bolos, ou uma grande pessoa que sabe tocar violino. Eu não, acho que eu sempre prestei atenção e observei o que efeito que as palavras fazem dentro de mim e das pessoas. Então não tem muito, acho que um começo, acho que isso começou desde que eu nasci, de algum jeito. Isso é muito bom. A gente tem discutido muito na formação de professores, né, sobre como, desde pequena, é importante mesmo esse contato com as histórias, né? E hoje em dia a gente vê que, apesar do desenvolvimento tecnológico, percebe-se que tem um grande interesse nas narrativas de tradição oral e esse boom do resgate da arte de contar histórias, né? Nas pessoas de todas as idades, mas sobretudo nas crianças, essas histórias
de o que vem de um passado imemorial, com essa atmosfera de encantamento, elas exercem um fascínio tão grande que às vezes para algumas pessoas que não são tão cativadas pelas histórias, é até difícil de entender, né? A que você atribui, Regina, esse fascínio das pessoas por essa atmosfera de encantamento dessas histórias que vêm de tão longe? Quando você fala sobretudo as crianças, Madalena, eu acredito que as crianças estão num estado de disposição interna para escutar e para receber o que vem de fora, que é diferente do adulto, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se voltando para fora, a gente vai se voltando para atender aquilo que as pessoas esperam da gente, a responder de acordo com as expectativas. Então, esse lugar dentro da gente, que é um lugar de escutar, de se maravilhar, de ficar em silêncio, a gente vai deixando de lado. Então, esse sobretudo aí que você falou, eu atribuo ao fato de que as crianças ainda podem, algumas, quando deixam, escutar. E os adultos, quando escutam uma história que vai lá dentro, lá bem dentro de um lugar em que não é atingido, esse lugar que não é atingido pela necessidade de agradar, de responder, de realizar, de fazer, esses adultos também se maravilham. Então, a história é uma substância humana de sabedoria e conhecimento que foi feita e desenhada em tempos imemoriais para todos os seres humanos e para conversar com as coisas fundamentais da vida. Então, qualquer ser humano de qualquer época se pergunta sobre as coisas fundamentais da vida. Alguns, como as pessoas do mundo de hoje, não têm tempo para isso. Mas isso não quer dizer que quando uma pessoa escuta uma história, qualquer que ela seja em qualquer época, ela vai poder entrar em contato com coisas que são significativas para qualquer ser humano. E o fato de, hoje em dia, essa história ter essa função, não é diferente de em qualquer outra época da humanidade. A diferença é que antigamente, as pessoas, muito antigamente, as pessoas respiravam e podiam escutar. E tinha um momento da vida em que era possível escutar e encontrar o outro. E hoje em dia isso não existe mais. Esse massacre que existe da humanidade, do ser humano, é tão avassaladora que a história realmente parece que é um bálsamo. Parece que é muito mais bálsamo do que era antigamente. A história, e não só a história, mas um bom encontro com uma pessoa, um bom encontro por meio da palavra ou por meio da arte, um bom encontro em que as duas pessoas possam respirar, tem essa função de trazer de volta a humanidade perdida que existe dentro da gente, que todo ser humano tem, não importa em que mundo viva. Então, tanto as histórias como qualquer construção viva de palavras que tenha esse objetivo, que tenha essa intenção, que não é qualquer história que vai fazer isso, mas é alguma história que esteja ligada de algum modo com a importância da vida, com a importância dos valores que regem a vida e com as perguntas fundamentais que regem a nossa vida nesse mundo. Qualquer história desse tipo, por isso que as histórias tradicionais são tão importantes, porque elas estão feitas de propósito para ligar a gente com as coisas importantes da vida. As imagens que levam a gente para os lugares mais fundamentais da gente mesmo e principalmente para as perguntas mais fundamentais. Então, essas histórias, elas têm esse poder, não é uma palavra, não estou dizendo isso como uma frase de efeito, do tipo, seja você mesma, que não quer dizer nada, né? Mas eu estou falando isso de um lugar, de uma pessoa que há não sei quantos milhões de anos lê as histórias e recebe esse benefício internamente. Então, eu estou falando desse lugar, o lugar do efeito que as histórias fazem, em primeiro lugar, na minha pessoa. E é quase como um testemunho mesmo. Eu não estou falando de um livro que eu li que fala sobre isso, mas eu observei muitas vezes alguma coisa se revirando dentro de mim na hora que eu estava lendo ou escutando uma história boa. Então, essas histórias, elas têm essa possibilidade de ter um efeito sobre a humanidade da gente, lá no lugar mais fundo, que às vezes a gente nem sabe que a gente tem, mas que qualquer ser humano tem, qualquer mesmo.
Esse lugar especial das histórias e do ouvir, certamente você também já vivenciou muito isso quando chega nas escolas e vai contar história para algumas classes, algumas crianças, e as professoras ficam maravilhadas de ver como as crianças ouvem, né? Que é justamente disso que você está falando, né? Não é qualquer história, não é contar de qualquer forma, né? É a história bem escolhida, é o conto que traz todo esse ensinamento, toda essa carga milenar que vem junto com ele, né? Então, às vezes, as professoras se surpreendem não só de ver a criança ouvindo alguém contando, mas de se imaginar podendo assumir aquele lugar, né? Isso realmente é um privilégio nosso, né, de contadoras de histórias, chegar nos lugares e poder oferecer essa experiência para as crianças, para as pessoas em geral e para nós mesmas, né? Que certamente a nossa experiência quando a gente conta também é muito gratificante. Agora, Regina, para continuar o nosso debate, queria te perguntar como é que as narrativas e as culturas de tradição oral dialogam com a literatura e as artes na contemporaneidade? Vamos ver se eu entendi o que você está perguntando. Eu vou falando, se não for isso, você fala, não é isso, tá? Quando eu penso, em primeiro lugar, nessa palavra que você está chamando, você está falando literatura e contos de tradição oral. Quando eu penso nesse assunto, eu penso a arte da palavra. A arte da palavra, para mim, ela tanto faz que ela seja conto de tradição oral, literatura contemporânea. Eu diria que dentro desse universo enorme, que é como que a palavra faz com que as pessoas se conversem nos lugares profundos delas mesmas, como é que a arte da palavra, o que eu estou chamando de arte da palavra é a capacidade de organizar um discurso que faça sentido, que possa ressoar nas pessoas que escutam. O Tolkien falava disso de um jeito muito bonito. Ele dizia assim, imagine uma árvore azul. Todo mundo pode imaginar uma árvore azul. Ou desenhe uma árvore azul. Todo mundo pode desenhar uma árvore azul. Mas ele dizia, escrever um texto onde uma árvore azul seja acreditável, isso é a arte da fantasia. É isso que eu estou chamando de você poder criar um discurso, um encadeamento de palavras que tenha esse dom do encantamento, que faça com que as pessoas escutem, leiam ou escrevam de um jeito que elas parem para refletir ou para ver o que efeito aquilo fez dentro delas. Então, nesse sentido, isso aí para mim, que se chama arte da palavra, pode existir no Guimarães Rosa, pode existir na Lígia Bojunga, pode existir num texto de tradição oral do Egito de 4.000 anos atrás, em qualquer lugar onde a pessoa que escreveu, ou recolheu, ou leu, esteja em contato com essa possibilidade do discurso encantado, então vai se produzir um efeito na pessoa que escuta. Por isso, eu acho que eu não chamo de literatura. Agora, veja bem, é muito importante perceber como é que essas coisas se organizam. Isso é uma arte, não é? Por exemplo, hoje em dia, se a gente vai à Bienal, a gente pode parar diante, ficar meia hora tentando discutir uma obra, olhar e falar, olha só como que a vassoura está ligada com o balde. Daqui a pouco vem a faxineira e leva tudo que não era uma obra. Aquilo ali era a faxineira esqueceu. O que quer dizer isso? É que hoje em dia, quando existe uma coisa chamada autoria, existe um mundo que a gente vive, que é o mundo desencantado, que é o mundo ocidental, que é o mundo onde cada um tem a sua ideia. Numa cultura tradicional, jamais alguém ia confundir um balde, um pano com uma obra de arte. Porque o símbolo é alguma coisa que todos compreendem. E todos sabem o que aquilo é. Um conto tradicional, compartilhado numa cultura tradicional, é algo que aquela comunidade compreende. Então, é alguma coisa que se chama uma forma simbólica. É um desenho de pele, é um desenho feito na pele, é uma cesta que é pintada. Tudo isso remete a um universo onde todo mundo compreende.
Ou seja, quando um educador ou quando um contador de histórias vai contar uma história, seja tradicional ou seja um conto de autor, um romance de autor, a coisa mais importante é a gente se posicionar e contextualizar isso e saber de onde que isso vem. Por isso que esse trabalho de contextualização é tão importante, porque eu olho para um conto popular brasileiro e eu sei aí, eu posso estudar em que universo isso está, a que lugar isso pertence. E é isso que vai me fazer conversar com essa obra e descobrir o que ela diz para mim. Então não é assim, conto tradicional, literatura. É como que eu entendo da onde vem um conto, da onde que vem, se ele vem da África tradicional, ou se ele é do Miacouto. É isso que vai me fazer dar o sentido para uma obra, que o sentido sou eu que dou sempre. Não é alguém que vai dizer para mim o que aquilo quer dizer. Mas é importante, tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou te perguntando porque eu estou viajando agora no discurso, que é não colocar em gavetas, sabe? A literatura de autor, ou a literatura é isso, o conto tradicional é aquilo. Eu acho que tudo que é definição mata uma obra. Na verdade, a gente precisa encontrar cada pessoa a sua relação pessoal com aquela obra. Mas para isso é importante contextualizar, porque se eu não sei a diferença entre um conto que vem lá de Burkina Faso, de um conto popular brasileiro, de um conto de Guimarães Rosa, se eu não percebo que isso pertence, cada uma dessas obras, pertence a um contexto diferente, como é que eu vou me relacionar? Onde que eu vou colocar a minha experiência de escuta dessas obras? Então, na verdade, tanto faz. Eu estou no mundo hoje, com meus alunos, eu vou trabalhar de acordo com o propósito que eu tenho, um conto do Machado de Assis, ou eu vou trabalhar um conto de tradição oral que não tem autoria, mas que como é que eu me relaciono com esses materiais? A partir de um propósito, a partir de algo que eu conheci, ou descobri, ou investiguei, pesquisei a respeito desse material ou dessa substância, e é a partir daí que eu vou poder utilizar esse material, a partir desse meu contato, da minha busca, principalmente, da minha curiosidade. É melhor, eu acho, pensar, sim, esses materiais, do que pensar, existe uma coisa chamada conto tradicional, que é muito antiga, tá? É uma coisa de antigamente, que serve para antigamente, e hoje nós temos isso aqui, que é uma literatura de autor, que é muito melhor, entendeu? Porque, então, isso tudo eu acho uma grande bobagem. Acho que isso não serve para nada. O conhecimento importante vem da contextualização. Isso eu estou falando da minha experiência, gente, isso não é nenhuma regra, nenhuma definição. Toda vez que eu descobri que existia um conto lá não sei aonde na África, e parecido, que era o mesmo com outro no sertão do Cariri ou no recôncavo baiano, eu ficava maravilhada, mas, puxa vida, o que será que isso quer dizer? E ficar fazendo perguntas. Eu acho que a gente, como educadores, a gente tem que perguntar o tempo todo. E não dizer assim, eu não sei, eu jamais vou saber falar isso como essa pessoa, então é melhor não estudar nada, porque, sabe, eu não tenho livro na minha escola, eu não tenho com quem falar, aí começa a vir todos os nãos, como desculpas, para de verdade a gente não ter aquela curiosidade viva de aprender com os nossos alunos, que mostram para a gente o que é ter uma curiosidade viva. Então, se a gente presta atenção, tudo que a gente precisa saber está à nossa volta. Desde que a gente tenha essa orientação clara, eu preciso contextualizar. Eu estou chamando de contextualizar, colocar um objeto de estudo qualquer, por exemplo, um conto, dentro de um conjunto de relações que eu mesma posso querer fazer. Mas nunca aquilo sozinho, porque senão eu fico perdida. Eu fico sem saber o que aquilo quer dizer. Mas se eu coloco o conto dentro do conjunto de contos tradicionais. Esse é um exemplo, para ficar mais claro que eu estou chamando de contextualizar. Aí eu começo a fazer pergunta, mas por que é conto de tradição oral? Qual a diferença? Por que ele não... ele não é de autor? Não, tá. Então, mas é diferente? Ele tem uma coisa chamada estrutura narrativa de um conto tradicional. E não tem isso no conto de autor? Peraí, deixa eu pegar um conto de autor, deixa eu olhar os dois juntos para ver qual a diferença. Esse tipo de estudo é muito valoroso. Eu não preciso de ninguém para ficar lá falando para mim, faça isso agora. Pegue o manual, pegue ponto número 2. Não, é a minha curiosidade que me leva.
E eu começo a aprender muita coisa assim. E a gente está acostumado a achar que aprender é quando o professor vem e ensina. Não, aprender é quando eu tenho vontade de aprender. Então, eu vou investigar o que é um conto oral e o que é um conto de autor. E vou descobrindo e vou anotando no meu caderninho. Por isso que eu acho que eu não tenho nenhuma definição para dar de nenhuma coisa e nem outra. E eu acho que eles não dialogam. Eu acho que eles dialogam dentro da gente, se a gente deixar. Muito bacana, Regina. É importante até a gente ouvir isso, né? Que não fechar nas caixinhas, né? O importante é olhar para essas histórias e ver qual é a nossa intenção, não é, com cada uma delas. Agora, você estava dizendo que é da curiosidade, né, da pesquisa, que esse é o seu jeito de olhar, e você publicou um livro que presenteou a todos os que querem entender um pouco desse seu jeito de olhar para as histórias, que é o livro Acordais. E eu queria que você falasse um pouquinho de uma expressão que você usa lá, usa também nos seus cursos, que é uma expressão muito curiosa, muito instigante, que é virar o olho, que é necessário virar o olho. Que história é essa de virar o olho, Regina? Isso vem de uma pesquisa muito antiga que eu faço, porque a primeira vez, que eu acho que faz, nem vou dizer quantos anos, não tem importância nenhuma, a primeira vez que eu fui me dirigir a educadores, foi muito interessante, que eu estou me lembrando agora, não tinha pensado nisso, nunca tinha lembrado disso, eu lembrei agora. Eu tinha acho que 22 anos de idade, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu fui dar uma aula, chamava Estética e História da Arte, o nome. Era num curso de educação artística. E eu cheguei lá com uma bibliografia imensa. Tinha Escola de Frankfurt, todos os autores, tinha autores que escreveram sobre estética, e eu achei, aquilo era a bibliografia que eu ia dar. Quando eu fui trabalhar no primeiro dia de aula, que eu entrei em contato com aquelas pessoas, que eram professores, alguns eram músicos que davam aula de piano, era uma faculdade de música. Enfim, havia pessoas que já tinham as mais variadas experiências, tinha gente muito jovem, gente bem mais velha, e à medida que eu fui dando a aula, só me vinha, eu olhava de lado para aquele papel, eu falava que coisa mais ridícula. Quando chegou o fim da aula, eu falei, gente, eu não vou dar essa bibliografia para vocês. Eu mesma rasguei e joguei no lixo. Porque durante a aula só me vinham perguntas, que eram, basicamente, para resumir, como eu faço para encontrar essas pessoas? Se eu chegar com essa bibliografia, vai ficar todo mundo tão apavorado, vai todo mundo querer ir embora para casa e todo mundo ficar desesperado, porque tudo isso é muito difícil para começar. Eu tinha 22 anos, quer dizer, e eu imaginava que naquela época era mais claro ainda para mim o que é um massacre de vir um conhecimento de fora em cima das pessoas. Aí eu comecei, acho que aí, talvez muito antes, porque quando eu era criança eu dava aula de escolinha de arte, em vez de dar aula de escolinha, né? Quando eu brincava, né? Eu brincava de escolinha de arte com as crianças menores, né? Então eu acho que já daí eu ficava perguntando como é que você cria uma situação em que alguém tem a vontade de aprender. E aí eu comecei a descobrir que as histórias são fantásticas para isso. Porque desde que o mundo é mundo, a história existe para isso. Para fazer você aprender. Só que do jeito que não é alguém que está ensinando. É por meio de imagens, por meio de metáforas. Então, o príncipe faz não sei o quê, e você faz junto e você descobre uma opção de coisa da sua vida. Aí eu comecei a inventar metáforas, inventar imagens, para que as pessoas pudessem, na hora de aprender, primeiro já ficar mais relaxado. Se chega uma professora e fala, gente, vamos montar o trem, a professora já fica mais à vontade, né? Ela não está fazendo um discurso, não está falando difícil, não está escrevendo na lousa uma citação do Kierkegaard, né? Ela está falando assim, vamos montar o trem? Só que o trem é uma metáfora de uma coisa que se chama estrutura narrativa. Então, em vez de chegar de cara com um conceito muito complicado, as pessoas podem ter a experiência do conceito, e eu não acho que é só criança, não. Os adultos também, qualquer pessoa. E quando você experimenta fazer o trem da história, você aprende que aquilo é uma imagem poderosíssima para falar de coisas muito importantes. Para falar da articulação entre as partes, para falar da síntese de cada vagão, para falar da ideia locomotiva, enfim. Eu vou resumir, porque
Tem muita coisa dentro dessa imagem. Não é uma brincadeira, vamos brincar de trem. Mas, por meio do encontro de uma imagem de algo que é conhecido, é possível a pessoa aprender raciocínios complexos. Então, virar o olho é um exemplo disso. Aí eu fui criando vários tipos de coisas assim, que é como as crianças brincam, que é como as crianças se entendem, e como a gente também, como poeta faz, eu não sou, Deus, né? Jamais diria que eu estou fazendo uma coisa poética, mas poesia é isso também, né? Agora, não é poesia o que eu faço, é uma forma teórico-poética de trabalhar com educação e com arte. Então, virar o olho não é nada mais, nada menos do que um jeito divertido, instigante, porque eu acredito que muita gente passa um tempão se perguntando o que é virar o olho. No entanto, as crianças viram o olho o tempo inteiro. Toda vez que uma criança pega eu dou sempre o exemplo do saleiro, que eu adoro, aquele saleiro que é fininho, que tem uma tampa de prateada, que parece uma coroa de princesa ou de rainha. Quando uma criança pega um saleiro daquele e outro e começa a brincar, a gente já viu quantas vezes, né? Uma criança sozinha conversando, a princesa conversa com o rei, e são dois saleiros, né? Ela está de olho virado, quer dizer, ela está olhando para aquilo que as pessoas olham todos os dias, com o olho de todos os dias, e está olhando de um outro jeito, com o olhar da fantasia, com o olhar da imaginação e da transformação, e o olhar da história, que é sempre aquela pergunta: e se fosse possível que esse saleiro fosse uma princesa? Essa é a pergunta imaginativa essencial, que move o ser humano na direção do conhecimento. E essa é a pergunta que as histórias nos convidam a fazer. E se fosse possível o quê? Quando você vira o olho, a cortina vira um castelo. A batata não vira nada, gente. A batata dá vontade de comer. Não dá para batata virar uma princesa, porque batata não é princesa. Nem 10 horas que eu olho para uma batata, só se for a mulher do Shrek, né? Não dá para virar uma princesa. Ou seja, o virar o olho é um recurso para que o ser humano entre em contato com as possibilidades, com aquilo que não é, mas pode ser. Não com aquilo que é já dado todos os dias do mesmo jeito. Mas nossa, e se fosse possível que eu sempre uso os espanadores, né? E que esse espanador fosse o rabo de um cavalo. Pronto. Essa pergunta é uma pergunta que a gente faz quando a gente está de olho virado. É o máximo que eu posso dizer, porque explicar de onde que veio o olho virado, eu não tenho a menor ideia. Mas quando eu falei, eu entendi. Eu falei, se eu entendi, eu acho que também os professores vão entender. Muito bom, Regina. E os professores que têm grande oportunidade, né, de vivenciar mais de perto essa experiência do virar o olho, né, porque eles estão muito perto das crianças, às vezes essa experiência não chega para eles, né, porque eles vão atendendo a tantas demandas no dia a dia, e a gente sabe que uma das demandas do ofício do professor é também ser um contador de histórias, né? Como é que você vê o papel do professor como contador de histórias? Eu não sei falar disso de forma geral, vamos dizer assim, com uma formulação clara. O que eu posso imaginar é que, pensando agora nisso que você está falando, é que qualquer pessoa pode contar histórias. E eu vejo como uma grande diferença. Existe uma ação educativa de contar histórias que é fundamental. E ela pode ser por meio de história escrita, ela pode ser por meio de livro, ela pode ser por meio de história de boca. Porque o educador pode se perguntar, para que isso serve? A minha resposta agora, nesse momento, amanhã pode ser completamente diferente, e eu acho que cada educador tem que achar a sua, é que no momento em que eu estou contando uma história, seja na aula de matemática, geografia, física, educação física, seja onde for, eu estou estabelecendo um encontro com meus alunos de uma qualidade diferente, onde a coisa fundamental é o nosso encontro no reino imaginativo. E a possibilidade da nutrição de imagens internas que isso tem, tanto para os alunos quanto para mim. E por que eu estou fazendo isso? Porque sem alimentar a imagem interna, ninguém pensa. Ninguém pensa
como protagonista. Então, eu posso contar histórias com essa função, eu não vou ficar falando para ninguém. Ah, não posso, gente, imagina se eu vou contar história que nem aquela contadora que eu vi ontem no SESC. Não, jamais, ela sabe, eu não sei. Nada disso. Contar histórias dentro de uma função arte educativa é estabelecer um encontro diferenciado com os meus alunos, no terreno das possibilidades do imaginário. E aí, nessa hora, eu estou viva, eles estão vivos, a gente está junto dentro de um lugar que é útil para eles e para mim, que ensina para eles e para mim. Porque a gente está trafegando no reino das possibilidades. E para cada aluno, e para mim, vão ser coisas muito diferentes. Eu não estou fazendo isso para ensinar pontuação, eu não estou fazendo isso para eles ficarem quietinhos, eu não estou fazendo isso para ensinar geografia, nada. Eu estou fazendo porque é o encontro de seres humanos de uma qualidade única, insubstituível. E eu posso fazer isso, desde que eu me prepare, desde que eu olhe para mim e falo, olha, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu posso contar, eu não quero hoje contar, eu posso ler, mas ler de qualquer jeito? Não, eu preciso me preparar. E como que eu me preparo? Eu estudo aquela história, eu vejo as palavras, eu articulo. Por que eu sei fazer tudo isso? Porque eu já li não sei quantas vezes. E eu gosto dessa história, eu passeio dentro dela. Existe uma preparação. Não é pegar o livro, abrir e começar a ler de qualquer jeito. E também não é contar de qualquer jeito. Cheio de inés, maneiro, coisas que não tem nada a ver. Então, essa ação arte educativa, ela é acessível, ela está aí para todo mundo que quiser ter um encontro sincero. Eu falo assim, essa palavra para mim ela é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa e está fazendo um opor. Melhor que não conte história. Se você entra num lugar de você contar história como artista, ou você querer ensinar alguma coisa, não é bom. Mas se você olha para a história e fala, eu quero compartilhar essa história com meus alunos, já é o primeiro passo fundamental, né? E eu sei que eu preciso me preparar, que não vai baixar em mim alguma coisa na hora e que eu vou contar e que vai ser bom. Tudo isso é importante. E tem uma função arte educativa, que eu chamo, ou de, enfim, que é trabalhar por meio da arte alguma coisa que eu acho importante. Isso é completamente diferente do artista, que conta aí é um outro universo que acho que não importa muito pra gente nesse momento. E eu já esqueci completamente, você perguntou se era o professor contador de histórias, né? Então é esse lugar que eu acho que tem o educador. Sem ficar pensando naquele contador de história que contou no palco não sei das quantas, porque eu acho que isso tudo, dependendo do jeito que eu me relaciono com o artista, é bom ou ruim. Se eu paro, olha como que ele respirou, eu não respiro direito. Olha só como ele fez agora, gostei. Isso aí é muito bom, significa que eu estou aprendendo. Agora, se eu falo, nossa, que arraso, jamais vou ser capaz, então melhor não contar, aí é ruim. Ótimo, Regina, ouvir você falar assim, porque acho que anima, né, os professores a assumirem com mais autenticidade, com mais sinceridade esse papel deles como contadores, né? Ainda falando sobre o professor, uma questão que é bastante instigante e recorrente no trabalho que a gente faz com professores em todo lugar do Brasil onde a gente anda, é a questão das adaptações das histórias para atender ao politicamente correto. Então, a gente vê muitas coisas acontecerem nesse sentido e muito das histórias, muito do importante que há nas histórias se perderem aí nesse caminho. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, qual é a sua posição em relação a essas adaptações para o politicamente correto. Eu acho que a adaptação para qualquer coisa que seja... que vá destruir a natureza daquela substância ou daquela forma narrativa, é horrível. Por exemplo, por que ninguém, quando olha para a Mona Lisa, por exemplo, não gostei do cabelo dela. Eu vou trocar esse cabelo quando eu for mostrar para meus alunos. Eu acho que eu vou pôr um chapéu, porque eu acho que fica mais legal. Não sei, os alunos não vão entender esse cabelo. Ou por que ninguém vai... Ou nem pensa, acha, dá risada quando eu falo isso. Imagina mexer numa obra do Leonardo da Vinci. Que absurdo! As pessoas acham isso.
Agora, as pessoas acham que pegar uma história e mudar o fim porque a criança pode ficar com medo, ou porque acham que podem fazer isso, ou porque aparece racista, né? Eu vou mudar essa palavra é difícil. Eu acho tudo isso, a pessoa tem que se perguntar 10 vezes por que ela está fazendo isso. Eu acho que eu não posso dizer que eu sou contra uma adaptação. Se você pega Tristão e Isolda, que tem 450 páginas, quer contar para os seus alunos, pô, você vai, de algum modo, você vai mexer nesse texto para trabalhar com os seus alunos, porque é enorme. Então, eu acho isso um critério bom, né? Existem coisas que você pode, existem obras onde você pode mexer no sentido, às vezes, exatamente nesse sentido de diminuir a quantidade, mas isso ainda assim eu não posso falar nada genericamente, porque cada caso é um caso, né? Agora, o que eu acho que não se pode fazer de jeito nenhum é pensar que a história é diferente da Mona Lisa. A Mona Lisa foi feita por um artista que pensou exatamente onde que ele queria colocar a forma da figura humana, em que contexto de paisagem, em que espaço, de que modo, trabalhando as tintas, de que maneira, a estrutura da composição que está por baixo daquilo, tudo isso é um trabalho realizado e aquilo configura, então, uma obra de arte. Uma história é exatamente a mesma coisa. Existe uma sequência de palavras dentro de um contexto todo que forma aquela paisagem narrativa, a escolha das palavras. Então, eu tenho que primeiro saber que é assim, para depois respirar, demorar um tempo e ver qual é o objetivo de eu fazer uma adaptação. E aí, se eu responder de um jeito que é irrefutável, aí eu posso. Agora, por exemplo, palavra difícil. Qual é o problema de uma palavra difícil? A criança pergunta. Se ela realmente... Às vezes, existe uma palavra, Isfahan. É uma cidade. A criança nunca viu a cidade de Isfahan. Mas por que eu tenho que tirar porque é uma palavra difícil? Se eu conseguir responder direito a essa pergunta, eu tiro. Eu duvido que alguém consiga. Eu não vejo nenhum sentido em não colocar uma palavra difícil. Por quê? Tem tantas possibilidades. A criança pode não prestar a menor atenção. Pode achar lindo, começar a chamar a boneca dela de Isfahan. Pode chegar e perguntar para a tia, ou para a tia dela, não para a tia da escola, que não existe. Estou falando, minha tia, hoje eu fui na escola, me ensinaram a falar essa palavra. O que isso quer dizer? Pode ir aonde que elas vão, que não é nada disso? Google. Então, não tem problema em ser uma coisa difícil, né? Isso aí, ou seja, a história não é para informar. Ela tem uma função muito maior do que essa. E às vezes palavras difíceis, ao contrário, elas trazem uma aura de encantamento que é muito importante. Ou, essas coisas, de que lugar que eu falo que uma história é racista? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem para mim, as princesas são sempre ficar na torre esperando, princesa não faz nada, princesa, Deus me livre, porque as pessoas não têm noção de que a princesa não é uma pessoa, ela é um símbolo. Então, desse lugar que eu estou falando, né, que a princesa, eu não vou contar a história porque hoje em dia nós somos feministas. A gente não quer contar a história de princesa que fica na torre. Isso é uma grande bobagem, né? Porque, na verdade, as princesas, entrar em contato com a qualidade essencial do que é ser princesa dentro da gente, não tem nada que ver com coisas cotidianas, com a mulher de hoje, não tem nada que ver, porque a história está em outro lugar. E a gente sabe disso quando a gente respira e escuta uma história. Então não existe, é claro que hoje em dia é possível existir histórias racistas. E aí eu vou olhar e falar, essa história é racista. Eu não vou dar isso para os meus alunos. Isso é outra coisa. Agora, o fato de ter a tia Anastácia, do jeito que ela era colocada numa obra do Monteiro Lobato, a tia Anastácia da minha infância é adorável. É um ser humano adorável. É a minha memória da tia Anastácia. Se o Monteiro Lobato era racista, era problema dele. Assim como ele era racista, como tem muitos autores de hoje em dia que são pessoas insuportáveis, que têm posições políticas horrendas, insustentáveis, mas o texto que está ali, oferecido para a gente ler, é isso que eu falei, não existe nenhuma resposta taxativa, ninguém pode dizer não vou utilizar ou vou tirar esse personagem, ninguém pode dizer isso genericamente. Existe uma situação do momento, eu com os meus alunos e o meu trabalho pessoal interno de critérios, de ética, a minha formação
que vai me fazer escolher o texto que eu vou dar e, principalmente, a ideia de que eu estou trabalhando com uma obra de arte. Então, se eu tenho dúvidas, então eu não vou dar aquele livro, pronto. Dá para entender o que eu quero dizer? Ninguém vai me dizer não pode fazer isso. Isso é um absurdo, né? Contra o ser humano, contra as crianças, contra o escritor e contra o educador. Como se o educador não tivesse capacidade dele mesmo descobrir, ou a educadora, se aquilo faz sentido ou não naquele momento para os seus alunos e para aquilo que ela está pretendendo trabalhar com os seus alunos. Então, a adaptação, ela tem que ser alguma coisa que passa por esse lugar de critérios que a uma pessoa que deveria ter a possibilidade da sua formação de desenvolver a capacidade crítica pessoal. E aí, e não só, então, alguma coisa que acontece dentro de mim, que é a minha capacidade crítica, mas o conhecimento que eu tenho de que uma obra de arte não dá para eu tirar o cabelo da Mona Lisa. E não dá para eu mudar uma palavra, e não dá para eu dizer que aquilo é alguma coisa que eu, na minha ignorância, estou chamando de machista, né? Porque muitas vezes eu escuto isso. Ah, não, essas histórias árabes, a mulher é sempre aquela que fica esperando. A pessoa não sabe do que está falando. Então é uma vergonha, porque é uma falta de conhecimento mesmo, né? E eu acho que a história, ela fala para o ser humano de um jeito que a gente nem imagina. Tem aquela famosa história do prefácio do livro do Perrault, de uma edição brasileira, que um escritor fez dos contos do Perrault. E ele conta uma história curtinha, que eu vou contar rapidinho, que ele tem que tomar conta de uma menina de 4 anos, quando a mãe sai. E aí a mãe fala, minha filha, quando eu voltar, nós vamos comer o bolo que eu fiz para você. E aí ele fica ali com a menina e tem vontade de contar a história do Chapeuzinho Vermelho, mas fica com medo, achando que, não, se eu contar, ela vai... capaz dela ficar com medo do lobo, mas assim, ele conta, com todo cuidado, ele conta a história do Chapeuzinho Vermelho. E quando termina, ele pergunta para a menina, escuta, e que tal, você gostou da história do Chapeuzinho Vermelho? Ah, eu adorei, você gostou do lobo? Gostei, ele é bonzinho. Aí o homem fica todo atrapalhado, fala, mas como assim bonzinho? Essa menina não entendeu nada, ele comeu a vovozinha, comeu o Chapeuzinho, ela falou, mas ele não comeu o meu bolo. Então, essa ideia de que como é que essa criança entendeu essa história? Ela estava preocupadíssima que o bolo dela pudesse estar inteiro para ela comer depois. Se o lobo não comeu o bolo dela, ele era bonzinho. Quem que poderia imaginar isso? Então, a gente não tem ideia de como é que a história conversa internamente com cada criança. É só mais um adendo para essa ideia de que adaptar, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente muito critério. Muito bom. Acho que isso que você traz, Regina, também ajuda o professor a olhar para o seu papel como protagonista também da ação educativa, né? Você fala de um professor que não é um mero executor de planos, né? Ele tem que ter ali uma reflexão em cima daquilo que ele escolhe trabalhar com os alunos, ou daquilo que é exigido que ele faça, mas ele também pode refletir sobre aquilo, sobre aquelas histórias, sobre adaptar ou não, né? E com que sentido o que o aluno vai poder experimentar com ou sem aquela adaptação. Foi bem bacana essa sua fala sobre isso. Nós temos aqui uma pergunta de uma internauta, Ana, sobre uma questão que eu sei que você já falou muito sobre ela, hoje você vai voltar a ela. Histórias ou histórias, Regina? Tem diferença? Como é que é o uso desses termos para você? Ana, boa tarde. Hoje, por exemplo, como você disse, Madalena, eu já falei muito sobre isso. Eu, hoje em dia, penso totalmente diferente. Eu não sei, de novo, eu acho que... como que eu vou dizer? Eu já pensei tão diferente agora, que eu tenho que lembrar agora por que eu estou pensando diferente. É a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu sempre falo a mesma coisa. Depende de quem está dizendo, de que escolhas que você faz e que critérios você tem. Por exemplo, antigamente, eu dizia assim, história com H maiúsculo é a história da cronologia, é a história da princesa Isabel, é a história de Dom Pedro II,
É uma história cronológica, que aconteceu numa data e que todo mundo sabe que 1545 é diferente de 2007. Essa história com H fala desse tipo de fato. Fato da horizontalidade, de coisas acontecidas e que alguém testemunhou porque aconteceu no nosso mundo, aqui de baixo, no mundo horizontal, o mundo de todo dia, o mundo da cronologia. Aí eu dizia assim, pois é, para mim, história fala de um outro tipo de acontecimento. Um acontecimento que não é da cronologia, é o acontecimento do tempo que não havia tempo e do lugar que era lugar nenhum. Quer dizer, do mundo da imaginação. E aí vai vir muita gente que vai falar, ah, mas as histórias da história também são imaginadas por alguém. E vem uma discussão enorme. Mas para mim era útil, porque eu queria tratar dos meus queridos contos como histórias. E eu descobri que eu tinha um vizinho ou uma pessoa importantíssima que poderia ser meu aliado nisso, que é o Guimarães Rosa, porque ele escreve primeiras histórias. E em todos os cursos as pessoas falam, professora, a história não existe, no dicionário é só com H. Eu falo, mas o Guimarães Rosa diz história. Se ele diz, eu também posso dizer. E era desse jeito que eu costumava entender esse assunto. Como se o universo da história com E é o universo do que não necessariamente aconteceu no dia 15 de outubro de 1937, mas que acontece agora comigo na hora que a história é contada para mim. Isso é o que define para mim uma história. Nossa, é isso mesmo. Ela acontece agora. Se eu contar para alguém, nesse instante que isso está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma história. De tal maneira que eu posso fazer uma história da história da Marquesa de Santos. Quer dizer, não é tão simples. Deu para entender o que eu falei agora? Quer dizer, numa hora que eu escuto a história da Marquesa de Santos, que é um fato histórico, da maneira como ela pode ter sido contada para mim pelo professor que me falou disso, ela pode virar dentro de mim uma história. Então, não é tão fácil definir isso, e nem eu quero. Só estou tentando te responder como que alguma coisa faz sentido para mim. E é por isso que eu posso estar te falando, porque faz sentido. Mas isso não é uma definição. Né? Isso tem gente que até hoje vai dizer que agora já tem no dicionário história com E, que, enfim, muitas teorias podem ser faladas a respeito disso, mas eu acho que o que importa é que a pessoa que está usando um ou outro se sinta confortável, quer dizer, o que eu estou chamando de confortável? Ela possa falar para alguém por que ela faz isso. E isso eu acho que é o mais importante. Você poder formular para alguém por que você, quando escreve... Agora, isso na sua vida, no seu trabalho. Porque se eu escrever um texto que vai ser publicado no jornal, eles vão corrigir. Porque eles vão dizer que não existe. Se eu escrever história com ele. Então, tudo é uma situação particular, depende do que está acontecendo naquele momento, mas eu acho que a gente não deve ir atrás de agora eu entendi qual a diferença entre história com H e história com E. História com E. Mas, aqui dentro, o que eu tenho vontade de usar? Como é que eu tenho vontade de usar essas duas coisas? Como é que eu posso escrever um texto? E como é que eu posso formular para mim mesmo ou para os meus alunos para que eles escutem eu falar e falem, eu estou entendendo que essa pessoa sabe o que ela está falando. Não porque ela é inteligente, brilhante, estudiosa, tirou diploma. Porque dentro dela aquilo faz sentido. Tá bom, Ana? Ótimo, tá ótimo. O mais bacana é, de novo, essa ideia de não fechar nas caixinhas, né, Regina? Que acho que a gente tem, educador tem muito essa necessidade, a gente tem essa necessidade de estabelecer definições, este é assim, este é assado, história é, e aí definir, e história com H é. Então, essa coisa de ter definições às vezes não ajuda muito para o que a gente quer realmente fazer com essas histórias ou com as histórias, né? Eu estou com mais uma pergunta aqui, que certamente é de alguém que já deve ter visto muito você contando histórias, ou ter visto os grupos que você tem acompanhado, porque a pergunta fala um pouco da musicalidade, da memória, do corpo, que é um jeito que você tem
construído e ajudado os grupos a construírem aí na arte de contar, né? Como é que você vê a importância desses ingredientes para o contador de histórias? A musicalidade, a memória, a oralidade, o uso do corpo? Eu acho que tudo isso é uma coisa só. Não é que eu acho isso. Eu observo que nas culturas tradicionais isso é uma coisa só. Nas culturas tradicionais não existe a dança, o corpo, a palavra, a música, não existe. Todo artista tradicional é um artista completo. E há uns anos atrás, eu estava contando uma história e me veio uma imagem no meio da história, que era uma imagem de quando eu tinha o meu primeiro filho, quando ele era ainda um bebê, e veio a imagem de eu em pé, fazendo ele dormir. E depois eu fui pensar por que essa imagem tinha vindo. Comecei a observar que quando eu contava histórias, eu contava regularmente, muito, praticamente semana inteira, eu estou falando contar para as pessoas, né? E eu descobri que quando eu contava, eu tinha um movimento oscilatório, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Sempre. Muito sutil, porque não é que você fica parecendo que você está numa gangorra contando história, né? Mas parece que o ritmo, que era um ritmo primordial, que se expressava no meu trabalho, no meu jeito de contar, era esse ritmo que apareceu para mim como uma imagem da mãe embalando o filho, mas não uma imagem imaginada, uma imagem da minha experiência pessoal. E aí eu descobri que, de fato, esse ritmo embala e embalava a minha voz. Mas não sempre a ser sempre igual, mas como um ritmo essencial, de mudança de um lado para outro, como se aquilo marcasse uma passagem de qualquer história que eu fizesse. E esse qualquer história significa que se é uma história engraçada, vai ter uma melodia muito diferente de uma história mais densa, ou de uma história de amor, ou de uma história de aventura, ou de momentos de amor, de densidade, de aventura dentro de uma mesma história. Então, isso tudo que eu estou falando, eu me lembro muito de ter lido num livro, numa pesquisa do Assis, que é o Francisco Assis de Souza Lima. Ele fez uma pesquisa sobre os contadores de história na região do Crato, no Ceará, e ele entrevistou um senhorzinho, que é uma pessoa muito simples, que falou para ele que história é cadência. Essa frase pode ser escrito 100 mil livros de teoria, que nenhum vai conseguir falar com tanta clareza, simplicidade e verdade. Por isso, esse universo, a palavra é viva, e tudo que é vivo tem movimento, tem ritmo, tem uma sonoridade para cada palavra, porque cada palavra ela corporifica uma quantidade de significados, emoções e verdades, etc. Então, não é possível existir vida sem melodia, sem ritmo e sem a sonoridade própria de cada qualidade. Então, a história faz parte da vida. E por isso, se ela for contada de um modo vivo, não estudado, teatralizado, nada disso que eu estou falando, é a própria vivacidade daquela pessoa, porque a vivacidade de uma pessoa é diferente da vivacidade de outra pessoa. Mas estando viva, essencialmente, ela contém um ritmo que é uma pulsação, a pulsação do coração batendo, simplesmente isso, né? E muitas pessoas contam história, o coração aqui e a história lá. E por isso que não dá certo, porque é como se a pessoa esquecesse que é o coração dela que anima aquela história. Mas ela tem tanta preocupação de contar de um jeito que ensinaram, que não sei o quê, que ela põe a história lá não sei aonde e tentando fazer uma coisa totalmente artificial, que a vida desaparece. Então, melodia, isso é essencial. Agora, o fato de ser essencial é alguma coisa com a qual eu posso entrar em contato. E isso é trabalho pessoal, de silêncio, de respiração, de uma opção de coisas. Às vezes, só de eu ficar parada, vendo um pôr do sol, eu posso entrar em contato com aquilo que é o ritmo essencial da vida.
Não precisa fazer curso com mil coisas, não é lá longe, impossível, não é muito simples. Bater num bolo no ritmo daquilo que eu estou fazendo, eu posso entrar em contato com essa qualidade essencial. Outro dia eu vi um filme sobre a África, que o moço, que até conhecia ele lá em Burkina Faso uma vez, ele fala, tudo é ritmo. E aí ele vai mostrando todas as pessoas, as ações diárias de bater o milho, né? Bater o milho, de bater o pilão, de socar o pilão, de fazer a serra, todos os movimentos são ritmados. Deveriam ser. É que a gente vive num mundo em que não existe isso mais. A gente é tudo fragmentado. A gente não entra em contato com esse ritmo essencial da vida, porque nada leva a gente a isso. Por isso que quanto mais a gente puder, a gente mesmo entrar em contato com isso e propiciar isso para os nossos alunos, isso é fundamental. As ações ritmadas, não como um ritmo exterior, mas como algo que expressa o nosso coração. Então a história, ela é tudo isso. Tudo está dentro dela. Eu só preciso deixar que ela fale isso para mim. Que a minha voz expresse isso, essa vivacidade. Então não tem como não ter melodia, ritmo, corpo, né, dentro de uma história bem contada. Mas isso não quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Que aí uma pessoa que é assim, ela vai contar a história assim e as crianças vão embora, porque ela parece a hélice de um ventilador. Mas não porque ela seja assim, porque ela está assim, porque ela está ansiosa, porque ela está... Então, qual que é a primeira coisa? Silêncio. E o silêncio me faz entrar em contato com aquilo que está por baixo dessa hélice, dessa coisa. Por exemplo, tem gente que é assim, tem gente que é pior, que fica só assim olhando, aquela coisa parada. A pessoa não é assim, ela está assim. O silêncio é para descobrir qual é a qualidade do meu movimento naquela história. E que em outra vai ser diferente, vai ser um pouco mais assim. Mas tudo que é desequilibrado é ruim. Então, para eu romper o desequilíbrio da minha vida de todo dia, do estresse, do cansaço, das desculpas, tudo que eu falo que não dá certo por causa disso, é silêncio. Eu acho que é a única coisa que eu tenho para dizer. Como que a gente fica em silêncio para aprender a depois falar com alguém. O exercício do silêncio é mesmo um dos mais difíceis. Para muitas pessoas é quase impossível, né? Nós estamos aqui com o nosso tempo encerrado. Queria agradecer, Regina, essa oportunidade de passar essa hora nessa conversa. Foi uma conversa muito produtiva. Certamente os educadores, contadores de histórias, curiosos da arte da palavra que estiveram conosco nesse momento, tiveram uma oportunidade de conhecer um pouco mais o seu olhar sobre a arte da narrativa, a arte da palavra, e também conseguiram levar algumas pulguinhas atrás da orelha, né, para pensar como é que eles vão se colocar como contadores nos lugares onde eles assumem essa palavra falada. Acho que você podia dar uma última palavra. Eu já falei demais, eu só quero agradecer, Madalena, agradecer vocês por essa oportunidade também de dar uma organizada nos pensamentos. É muito difícil a gente falar sem ver com quem a gente está falando, ainda bem que pelo menos eu estou te vendo. É muito complicado, porque a palavra, ela precisa do outro, né? Então eu tenho que estar imaginando esse outro que está me ouvindo. Eu espero que de algum modo isso possa ter sido útil para vocês. E agradeço muito essa possibilidade de ter estado aqui também. Obrigada. Muito bom. Encerramos assim o nosso debate de hoje. Quem quiser depois olhar com mais calma, o debate vai ficar disponível na plataforma do Letramento, vai poder assistir novamente, ouvir o que a Regina falou, reconsiderar algumas coisas. E logo nós teremos outras atividades na plataforma que também podem ser acessadas por qualquer pessoa que tiver interesse em estudar um pouco mais sobre o letramento. Muito obrigada, Regina. Tchau. Tchau.